Graça e paz para todos. Hoje eu tenho uma pergunta que eu preciso te fazer. Antes de qualquer oi, antes de qualquer bem-vindo ao canal. Você já orou tanto por uma coisa, tanto que perdeu a conta de quantas vezes repetiu a mesma frase para Deus? Já falou, já falou e ficou de joelho no escuro, sussurrando para não acordar ninguém, pedindo a mesma coisa pela 100ª vez e ouviu nada? Não espera nada. Já passou por essa fase? E aí você fez o que todo mundo faz. Procurou uma explicação, deve ser, quem sabe, um pecado escondido, deve ser falta de fé, deve ser porque eu não jejuei direito, ou etc, e etc. Eu preciso te dizer uma coisa hoje, com toda a firmeza que essa conversa merece. Às vezes não é nada disso. Às vezes o silêncio de Deus não é sobre você ter feito algo errado. Se o problema nunca foi você, então, o que é? Fica comigo. Porque hoje eu vou te mostrar uma coisa sobre o silêncio de Deus, que vai renovar suas forças. E antes de continuar, se inscreve aqui no canal agora. Essa é só a primeira de 8 conversas que a gente vai ter sem anestesia. Eu quero que a gente comece no lugar que não é confortável. Salmo 13, versículo 1 ao 2. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando tomarei conselho comigo mesmo, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará o meu inimigo sobre mim? Davi escreve. Não é um salmo de louvor, não começa com bendito seja o Senhor, começa com uma pergunta que se repete 4 vezes seguida. Até quando? Esse não é um adolescente na fé escrevendo isso. É o rei, é o homem que Deus mesmo chamou de homem, segundo o meu coração. E mesmo assim ele escreve isso. E a igreja, ao longo de 3.000 anos, nunca tirou esse salmo da Bíblia por ser negativo demais. Isso já devia te dizer alguma coisa. Deus não tem medo da sua pergunta. O problema nunca foi perguntar. O problema é o que a gente decide acreditar quando a resposta demora. Agora eu quero te levar para um lugar ainda mais difícil. Marcos 15 e o versículo 34. É a hora nona. Jesus exclamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus pregado na cruz, no momento mais decisivo da história, grita uma frase em aramaico que os próprios discípulos anotaram porque não conseguiram esquecer. Para quem não conhece, isso parece uma crise de fé. Parece Jesus duvidando do Pai na pior hora. Mas não é isso. E é exatamente aí que essa conversa começa de verdade. Jesus estava citando o Salmo 22. Todo judeu daquela época sabia desse salmo de cor. Quando alguém citava a primeira linha de um salmo em público, a plateia inteira completava o resto mentalmente, porque sabia como ele terminava. E o Salmo 22 começa em desespero e termina em vitória, em louvor, na certeza de que Deus não desprezou o sofrimento do aflito. Então, quando Jesus grita a primeira linha pendurado na cruz, sangrando, ele não está tendo uma crise de fé. Ele está fazendo na pior dor física e espiritual que o ser humano já sentiu, exatamente o que eu quero te ensinar hoje. Ele está entrando no silêncio de Deus, de olhos abertos, sem fingir que não dói, e mesmo assim apontando para o final da história, que ele sabe que termina em vitória. Deixa eu te mostrar outro momento que a igreja quase nunca comenta, às vezes ninguém sabe, às vezes não quer falar. O sábado, não o sábado da criação, o sábado entre a sexta-feira de crucificação e o domingo da ressurreição.
Pensa comigo, os discípulos não sabiam que domingo ia acontecer. Para eles, sábado era o dia mais silencioso e mais desesperador da história. O homem que eles largaram tudo para seguir estava morto no túmulo, com uma pedra na frente, não tinha anjo aparecendo, não tinha a voz do céu, não tinha nada, era só o silêncio. E esse foi exatamente o dia, não antes, não depois, em que a maior reviravolta da história estava sendo preparada no escuro, sem que ninguém percebesse. Eu preciso que você entenda uma coisa: o silêncio de Deus na Bíblia inteira nunca aparece como ausência de Deus. Aparece como um momento exato antes da virada que ninguém estava vendo chegar. Isso não é a fórmula mágica que garante que amanhã sua resposta chega. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou te dizendo é mais firme do que isso. O silêncio nunca foi prova de que Deus parou de agir. Foi sempre prova de que Deus opera numa escala de tempo que a sua ansiedade não consegue medir. Entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e o nascimento de Jesus, existe 400 anos sem uma única palavra registrada de Deus ao povo de Israel. 400 anos de silêncio. E foi exatamente durante esse silêncio que toda a infraestrutura da vinda de Jesus estava sendo montada. Estradas romanas construídas, que os apóstolos usariam para levar o evangelho, o idioma comum, grego, se espalhando por todo o império, que seria usado para escrever o Novo Testamento. Nada daquilo era acaso, era Deus trabalhando no silêncio, numa escala que nenhuma geração viva conseguia enxergar sozinha. Então eu preciso te perguntar com toda a firmeza: quem te disse que o silêncio de Deus na sua vida significa que Ele parou? Agora eu vou falar direto com você. Se hoje você está no meio de uma oração que não foi respondida, eu não vou te prometer que a resposta chega essa semana. Eu não sei disso. E qualquer um que te prometer isso está te vendendo uma mentira bonita. Mas eu vou te dizer o que eu sei, com certeza absoluta. O silêncio que você está atravessando agora é uma prova de que Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. É o lugar exato onde a sua fé para de ser sobre resposta e começa a ser sobre relacionamento. Fé de criança, medo de Deus, pelo que Ele responde. Fé adulta, confia em Deus, mesmo quando Ele não responde nada. Não é um conselho fácil. Continue orando a mesma oração, mesmo sem resposta. Não porque a repetição obriga Deus a nada. Ele não é máquina de vender, mas porque cada vez que você volta para falar com Ele, mesmo no silêncio, você está declarando uma coisa mais forte do que qualquer resposta rápida poderia declarar. Que a sua fé não depende do que Deus faz, depende de quem Deus é. Isso não é resignação, isso é maturidade. Se esse vídeo chegou até você hoje, eu não acredito que foi acaso. Na próxima conversa, eu vou falar sobre a diferença entre fé de criança e fé de gente grande. Porque a igreja, sem perceber, às vezes ensina a primeira e chama de segunda. Você vai querer estar aqui, né, para essa bênção, para receber essa resposta? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários uma palavra presente. Se você está no meio de um silêncio agora e decidiu continuar de pé mesmo assim, eu quero ver quantos de vocês estão nessa comigo. Isso não é um conselho, é um convite. E convite você tem que responder. Deus continue te abençoando, te dando vitória, porque é tempo de crescer. Nós já estamos na última hora. Deus não está à procura de menino. Deus quer menino, menina. Deus quer fazer você gente grande espiritual. Que nada venha abalar a tua fé e a tua esperança em Jesus Cristo. A tua força está em Jesus Cristo e Ele vai te dar vitória. E hoje Ele te convida para um amadurecimento. Vamos amadurecer? Até a próxima.